Fala galera, voltamos, tá? Voltamos com tudo agora. E aí a gente parou aqui na Guerra do Peloponeso. Olha, a Grécia está debilitada. Então, quando essa Grécia lá aparece debilitada por conta da Guerra do Peloponeso, a gente vai entrar no quinto período, que é o último período, que é o período helenístico. Nesse período a gente vai ter, galera, a Macedônia pegando aquela Grécia que estava extremamente debilitada por conta da guerra interna e vai conquistar a região. Essa Macedônia vai formar o Império Macedônio, que é a unificação das polis gregas, dando início ao que chamamos de cultura helenística. O que significa cultura helenística? Pegar aquilo que foi composto na Grécia, no Ocidente, juntar com aquilo que foi proposto lá no Oriente, Egito e Mesopotâmia. Ou seja, nós temos agora uma fusão cultural. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em período helenístico, nós estamos falando exatamente disso, de uma fusão cultural, a junção da cultura do Ocidente com a cultura do Oriente. E aí temos o grande representante desse período, que é Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Ele formou as Alexandrias, que são as cidades, colocou a Babilônia como capital, e o momento em que Alexandre governou o Império Macedônico, a gente vai ter uma prosperidade econômica gigantesca, a gente vai ter melhorias nos portos e um estímulo muito grande ao comércio e ao artesanato. No final desse período, a gente vai ter o seguinte: o domínio romano ele vai conquistar o mundo grego e vai transformar em a província de Acaia. O Império Helenístico, então, ele passa a se enfraquecer. A Grécia passa a ser província do Império Romano. Olha só, agora sim estaremos estudando, né? A partir de agora a gente já começa a ver a formação de Roma. Roma vai conquistar o Império Helenístico e a gente tem, de fato, esse império entrando em decadência, e agora a gente vai ver a grandeza de Roma. Beleza. O Império Romano, diferente lá da Grécia, que a gente viu um período mais longo, dividido em cinco momentos, aqui a gente vai ver uma divisão dividida em 3 momentos. E esses momentos são divididos a partir da política: a monarquia, a república e o império. Beleza? Na monarquia a gente vai ter do século 8 ao século 6 a.C., na república do 6 a 1 a.C. e no império de 1 a.C. ao 5 depois de Cristo. Olha que já vemos uma mudança. Cristo nasceu durante o período do Império Romano. Isso é muito importante para a cultura, para a religião, para a formação do pensamento ocidental, que temos falado aqui muito. Então isso é muito importante a gente perceber. Bora lá, né? Partiu. Na monarquia a gente vai ter esse primeiro processo aí, né, da formação de Roma, a partir da ideia do nascimento de Rômulo e Remo, 2 irmãos gêmeos que vão ser achados e vão ser alimentados por uma loba. Quando esses irmãos crescem, um vai assassinar o outro e vai fundar Roma. Então esse é o mito fundador de Roma, né? Muito clássico em todo livro de história. E aí a gente vai ter o seguinte: dentro da política a gente vai ter a ideia de realeza mais o Senado. Essa realeza a ideia de um rei que vai limitar o poder dos senadores, e esse senado só poderia fazer parte dos homens ricos com mais de 60 anos de idade. A gente vai ter logo em abaixo ali na pirâmide os patrícios, né, que é a elite e os donos de terra. Logo embaixo os plebeus, os trabalhadores dos patrícios, os homens livres, e por último os escravos. Esses escravos por dívida ou por guerra. Então essa é a pirâmide estamental romana. Aqui a gente vai ter o seguinte: a república, tá? Essa república ela era de que modo, né? De que forma ela estava organizada essa república? Esse foi um período, galera, de expansão de conquistas de novos territórios. Na política, a gente vai ter o seguinte: o Senado, que são os patrícios ali, sua maioria, vão passar a dominar, a controlar a República Romana, porque não há mais a ideia da figura de um rei. Olha, estamos falando de república. No iníciozinho, a gente viu falar de uma forma de governo que o rei governava mais os senadores, aqueles carinhas acima de 60 anos que eram os patrícios. Agora não. A partir da república a gente vai ter, olha, a gente só tem o Senado governando, a gente não tem mais a figura do rei. A gente vai ter um período de escravismo muito grande, principalmente dos bárbaros, que eles acabam dizendo que os bárbaros eram os inferiores. E a gente vai ter as guerras internas. Essas guerras internas são chamadas de triunviratos. E esses triunviratos significam mais ou menos o seguinte: são 3 pessoas lutando ali para governar
Roma. O primeiro triunvirato a gente vai ter Júlio César, Pompeu, que é conhecido como Grande também, e Marco Licínio Crácio. E no segundo triunvirato a gente vai ter Otávio, Marcos Antônio e Lépide, lutando também para promover o governo em Roma. E isso vai gerar uma crise na República gigantesca, porque os caras estão ali lutando para poder assumir um papel importante dentro da sociedade, e isso vai fazer com que essa república ela entre em declínio. E quando a república entra em declínio, a gente vai ter o nascimento do império. Olha, o império, chegamos ao império. E Otávio Augusto, aquele que participou lá do triunvirato, ele vai derrotar esses seus companheiros, né, esses seus rivais, esses seus inimigos, e vai instaurar o primeiro império romano, que é esse primeiro império. A gente vai ter o Alto Império de 1 a 2, 1 antes de Cristo a 2 depois de Cristo, que vai ser o auge do Império. Aquele momento de conquista, aquele momento da chamada Pax Romana, um momento de paz, de tranquilidade. A gente vai ver as guerras deixando de acontecer. A gente vai ver um período em que Roma vai conquistar parte de suas riquezas. E esse também é um período conhecido como período que é implantada a política do pão e circo. Olha, a galera está vivendo muito bem e a gente precisa encontrar uma forma de atingir o povo. Então, a política do pão e circo é dar alimento à galera e entreter. Então, os coliseus, eles são muito utilizados nesse período, né, para que as pessoas possam ir ver as peças teatrais, as lutas. Então, os coliseus são muito utilizados para que a gente possa ludibriar a população. A política do pão e circo, ela continua evidente na atualidade, é óbvio que em outros formatos, mas como eu disse a vocês, nós conseguimos herdar bastante, tanto da Grécia quanto de Roma. E a gente vai ter o Baixo Império. Então, observe, a gente vai ter a República ali no primeiro momento, logo em seguida a gente tem o Império, e esse Império é dividido em dois blocos, o Alto Império e o Baixo Império. Se a gente for reduzir o Alto Império, a gente está falando um período de prosperidade, Baixo Império, um período de crise, declínio. Então a gente vai ter a crise no Império Romano. Esse Império Romano que estava em evidência, estava no seu auge, vai entrar em decadência. E essa decadência ela é provocada por uma série de fatores mesmo, como por exemplo a falta de mão de obra, a inflação altíssima, a gente vai ter um êxodo urbano muito grande, a gente vai começar a ter as guerras internas, lembrando que lá no Alto Império a gente não tinha guerras, era um momento de paz, né, a Pax Romana, e a gente também tem a queda das safras. Isso vai fazer com que o Império entre em decadência, e a gente vai ter algo que é fundamental aí nesse período do Império, que é o cristianismo. O cristianismo, ele vai, né? Cristo nasce nesse período. A gente estava falando antigamente de uma Roma politeísta, que adorava vários deuses. E aí, galera, agora a gente vai ter o quê? O nascimento de Cristo. E o nascimento de Cristo, ele é muito importante mesmo. Durante o governo de Otávio Augusto, lá no Alto Império, na cidade de Belém vai nascer Jesus Cristo. E a partir de agora, a gente vai ter uma nova interpretação da fé judaica, que passa a ser, que vai ser contra aquela ideia, aquela religião oficial de Roma. Entendeu? Então, nesse momento, a gente vai ter como Cristo nasce, e ele não vai de encontro à teoria, à dominação religiosa de Roma. Cristo, ele vai ser o quê? Crucificado e morto nesse período. Só que pós a morte de Jesus Cristo, a gente vai ter o seguinte: uma difusão dos ensinamentos dele. Então vai crescer o cristianismo no mundo, né? Vai crescer o cristianismo em Roma, e o cristianismo que nasce ali em Roma, ele vai se espalhar por todo mundo. Então prestem bem atenção, olha, Roma era politeísta. Durante o período do Império Romano, ali o governo de Otávio Augusto, Cristo nasce. Só que quando Cristo nasce, que ele começa a pregar a sua vinda ao mundo, o que é que acontece? Ele vai ser crucificado e morto porque ele era oposição à fé e à religião romana. Só que quando ele morre, o que é que vai acontecer? Os discípulos deles vão difundir todo o ensinamento, não só em Roma, bem como no mundo. E esses cristãos, eles são perseguidos. Só que essa igreja,
a igreja primitiva, ela vai crescer ainda mais. Essa ideia de Cristo continua crescendo, ainda hoje cresce, né? E aí tem um bispo de Cartago, o Tertuliano, ele traz uma frase que é muito bacana para a gente compreender esse processo, que ele vai dizer o seguinte, ó, o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou seja, todos aqueles que foram mortos por pregar o cristianismo, eles vão servir de semente para que venha a nascer a ideia de uma igreja com as ideias cristãs e que isso vai se propagar por todo o mundo. Então isso é uma ideia muito bacana, né? Todos os mártires, todos aqueles que morreram, vão servir de semente para propagar os ideais do cristianismo. Nesse contexto, tá, galera? Estamos falando de um contexto específico. E aí, galera, temos alguns aspectos da antiguidade clássica que a gente deve levar em consideração, beleza? E esses aspectos são bem importantes mesmo. Que é o seguinte, na cultura grega, a gente vai ter o teatro, tá? É uma festa dedicada ao rei Dionísio, patrono da representação teatral. Esse teatro, o teatro ele é bem interessante porque é o seguinte, ele vem com uma forma de ação pedagógica, para afirmar valores, para estabelecer normas, condutas, uma visão de mundo e também uma fonte de formação cívica, ou seja, o teatro ele não tinha só aquela ideia de entreter, não, existia toda uma formação pessoal a partir do teatro. É nesse período que a gente vai ver nascer na Grécia exatamente dois gêneros famosíssimos do teatro, que é a comédia e a tragédia. A gente vai ter alguns autores que vão se destacar, que é o Esquilo, Sófocles, o Aristófanes e Eurípides. E a gente tem uma característica que é muito importante. Galera, as mulheres não participavam. Elas não participavam nem do público, tá? E nem como atrizes. Então, as mulheres estavam a par desse processo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui. Vocês vão dar aquela respirada e eu gravo um terceiro vídeo para a gente concluir essa parte da cultura, tanto grega quanto romana. Beleza?